Pai Celestial, eu peço em nome de Jesus que coloques as tuas palavras em minha boca. Pai, eu sou apenas pó, terra, solo. Porém, fui chamado para fazer um trabalho espiritual. Eu lhe peço ajuda divina, Senhor. Me ajude. Ajuda-me a conter minhas opiniões pessoais e dar a estes que o Senhor ama apenas um assim diz o Senhor. Obrigado pela grande honra de me ajuntar ao seu povo desta maneira. Abençoa-os. Abençoe cada nacionalidade aqui representada. Abençoe a Austrália que está nos recebendo. Coloque nas mentes de seus líderes, Senhor, o desejo de fazer o que é certo. Porque a justiça exalta a nação. Obrigado também pela liberdade religiosa neste país. E abençoe não somente aqueles que estão comigo agora. Abençoe suas famílias, seus estudos, supra suas necessidades, que eles possam trazer outros para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Permita-me colocar algumas palavras na lousa. Que é isso? Economia? Isso. Etnia? Olha, parece que meu marcador está acabando. Onde teria mais... Onde? Ah, tá. Obrigado. Bem debaixo do meu nariz. É a vida, né? Vocês podem ler para mim, por favor? Economia, etnia, social, religioso, gênero. Isso, Bíblia. É bem aqui que muita gente erra. Eles estudam a Bíblia com viés econômico. Eles veem a Bíblia apenas como uma defensora do pobre contra o rico. E eles não se importam com qualquer coisa que vá além da questão entre o pobre e o rico. Já outros enxergam a Bíblia somente com viés étnico. Brancos contra negros, um contra os outros. Com essa visão, eles olham para a Bíblia apenas para responder questões étnicas. Já um outro grupo enxerga a Bíblia com viés social. Essa classe contra outra. E eles procuram respostas para as questões de classe. Por quê? Porque enxergam a Bíblia através de uma lente social. E tem aqueles que enxergam a Bíblia com viés religioso. Que religião tem que dominar? É o Islã? É o hinduísmo? Tanto faz, eles se apegam a uma visão religiosa. E então, aqueles que só enxergam gênero, homem contra mulher. Eles estudam a Bíblia assim, e tudo é visto sobre a ótica do homem contra a mulher. E é claro, no mundo atual, parece que tem mais que dois gêneros, não é? Mas afinal, como deveríamos enxergar a Bíblia? Este não é o jeito de estudar a Bíblia. Estudando dessa maneira, você se predispõe a interpretá-la de maneira errada, não importa o quão erudito isso possa parecer. O contexto correto para se estudar a Bíblia é o seguinte: o grande conflito. E aí, o que eu escrevi? Escrevi certo? Parece que sim. Esse é o contexto. Essa é a premissa. Esse é o paradigma, se você conhece essa palavra, a ser usado quando se estuda a palavra de Deus, porque isso explica tudo. Aqueles não explicam esse. Agora, este nos dá o panorama correto para que possamos entender estes problemas, que na verdade são problemas subordinados a este. Talvez eu não tenha sido claro, deixa eu repetir. Se você acredita na Bíblia,
Então sabe que o pecado começou quando um ser violou a palavra de Deus e a lei dele. E esse ser tem estado em guerra com Deus por milhares de anos, talvez milhões de anos, não sabemos. E é isso que nos ajuda a entender por que existem problemas naquele nível. A Bíblia não deve ser estudada com viés étnico, por mais que nos ajude a entender. Também não é para ser estudado de um ponto de vista econômico. Precisa ser estudada se sabendo que há um conflito em andamento entre os dois maiores poderes do universo, Cristo e Satanás. E esta batalha é chamada de o Grande Conflito. Dito isso, me permito apagar o que eu escrevi na lousa. Oh! Ah, tá. Eu não conhecia essa tecnologia. Tá bom. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos para o Gênesis, capítulo 2. Gênesis 2, verso 7. A Bíblia diz: "E o Senhor formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente." Leiamos agora Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. E Deus disse: "Façamos o homem à nossa imagem e semelhança." A palavra homem inclui homem e mulher. Isso é Gênesis 1, 26. Mas esse não é o caso em Gênesis 2, verso 27. Vamos ler esse verso de novo? "E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra." Em Gênesis, capítulo 2, verso 7, a referência apenas de Adão e não a Eva. Me permita dizer de outra maneira. A criação de Gênesis 2, 7 foi a criação do homem. Um homem, Adão, e não Eva. Somando isso a Gênesis 1, verso 26, podemos concluir que o que aconteceu em Gênesis 2, 7 foi a criação do homem à imagem de Deus. Adão foi diretamente criado à imagem de Deus. Um cumprimento de Gênesis 1, 26. Agora vá ao verso 21 e 22 de Gênesis 2. "E o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo, e ele dormiu. E tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus retirou do homem, fez a mulher e a levou até o homem." Agora, em Gênesis 2, 21 e 22, nós temos Eva. Muito bem. Por quê? Por que não foram feitos ao mesmo tempo? Quando Deus criou os animais, nos versos 24 a 25 de Gênesis 1, e Deus disse: "Produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, feras da terra, conforme a sua espécie." E assim foi. Macho e fêmea foram criados ao mesmo tempo em que Deus criou os animais. Mas quando ele criou o homem, ele o criou em diferentes junções no mesmo dia. Mas por quê? Deus não faz nada descuidadamente ou sem propósito e razão. 1 Timóteo, capítulo 2. Se trata do homem de Deus. Antes de mais nada, essa palestra não é a respeito de gêneros. E, por favor, eu peço que não ouçam essa apresentação com uma mente enviesada neste assunto, pois nesse caso estarão fazendo um desserviço a vocês mesmos. Mas enfim, 1 Timóteo capítulo 2. Leremos o verso 11. Já acharam?
Caso tenham a versão King James, que é a que eu tenho, me digam o que está escrito. Que as mulheres aprendam, em silêncio, com toda sujeição. Verso 12. Porém não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Verso 13. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Bem, nós temos aqui uma indicação do porquê Deus criou da maneira como Ele criou. O homem e logo em seguida a mulher, e não juntos. Como Ele fez com os animais. A primazia, no sentido de que Adão foi criado primeiro, foi uma maneira de Deus dizer a Adão, a Eva e a nós que o homem ocupa uma posição na criação. Uma posição de liderança, de direção. Uma posição de serviço. Porque a direção divina, a liderança divina, é de serviço abnegado. Não é uma liderança tirânica. Adão foi criado primeiro e depois Eva. Isso nos diz que Deus deu ao homem a posição de liderança, gerência e serviço. Gênesis 1:26, e que eles tenham domínio. Então ambos tinham domínio, porém a posição de Adão era diferente da de Eva. E isso é indicado pela ordem na qual os dois foram criados. Isso é o que a Bíblia diz, não é minha opinião. Muito bem. Primeiro Adão, depois Eva. Adão, o líder. Vamos agora ao capítulo 2, verso 21. 22 já lemos. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma de suas costelas, fechando o lugar com carne. E com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Analisemos agora a imagem de Deus em Eva, ainda considerando a questão do homem de Deus. E lembre-se, essa palestra não é sobre gêneros, é apenas um estudo da Bíblia. De qual parte de Eva Deus criou Adão? Acho que vocês não me ouviram. De qual parte de Eva Deus criou Adão? De qual parte de Adão Deus criou Eva? A costela. O que significa que quando Deus criou Adão, Adão recebeu a sua imagem de Deus diretamente de Deus. Mas Eva recebeu a imagem de Deus, preste atenção no que eu vou dizer, através de Adão. Mas era a mesma imagem. Deus não tem duas imagens. Vocês estão entendendo? Muito bem, parece que alguns aqui ainda não entenderam, mas é minha culpa. Vou explicar de novo. Deus faz Adão. Coloca nele a sua própria imagem. Até aqui tudo bem? Agora Deus faz Eva de algo tirado de Adão. Quanto de Adão era perfeito e sem pecado quando Deus o criou? Tudo. E onde estava a imagem de Deus quando Deus criou Eva? Em Adão. Então Deus tira algo de Adão, deste homem sem pecado, algo deste homem perfeito, no qual a imagem de Deus havia sido colocada. Estão entendendo? E deste material, de um homem que possuía a imagem de Deus, e ela estava nele todo, e a partir dele, Deus faz Eva. E ela recebe a mesma imagem, mas através de Adão. Agora, se Adão e Eva não tivessem pecado, Caim teria nascido como? Caim também teria nascido de acordo com a imagem de Deus. Mas através de quem? Adão e Eva. Mas na mesma imagem de Deus. Vocês estão entendendo? E isso era uma responsabilidade tremenda sobre Adão.
Isso não era tipo, eu sou o chefão. Não. Isso colocava sobre ele uma tremenda responsabilidade, já que Deus o havia escolhido para transmitir a sua imagem à mulher. Porque se ele fizesse besteira, as pessoas sofreriam. Agora analisemos o perfil do homem de Deus. Ele é consciente de seu papel de liderança, porque Deus o determinou assim. Porém, sabemos que, de acordo com Deus, o líder é um servo. E a Bíblia diz a respeito de Jesus que mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Essa é a liderança de Deus. Foi para isso que Adão foi criado. Agora, analisemos o homem de Deus novamente. Vamos a Gênesis capítulo 3. Antes de lermos capítulo 3, verso 6, vamos orar novamente. Querido Deus, enquanto lidamos com esse assunto delicado, diga-me o que dizer, como dizer e quando dizer. Eu me humilho e me nego. Sou apenas um alto-falante em suas mãos, portanto, fale por mim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Verso 6 de Gênesis 3, leiam comigo. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e o comeu, e o deu ao seu marido, e comeu também. E os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus, e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Vamos estabelecer uma cronologia enquanto estudamos sobre o homem de Deus. Quem pecou primeiro? Eva. Foi Eva. Ela pecou primeiro. Agora escute Romanos 5, verso 12. Mas não apenas escute, vá lá e leia. Estamos falando do homem de Deus, que tem consciência que ele tem uma posição de liderança, que é, na verdade, uma posição de serviço. Serviço esse que requer o sacrifício abnegado de si mesmo, assim como Cristo. Romanos 5, verso 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Espere um momento. Quem pecou primeiro? Quem introduziu o pecado no mundo? Não foi Eva? Só que quando você vê Eva introduzindo o pecado no mundo, olha, esse aqui é o mundo. E aqui é a Austrália. Aqui é a Nova Zelândia. Agora, quando eu digo que Eva introduziu o pecado no mundo, que ela foi a primeira pessoa no mundo a pecar, veja, Eva está bem aqui, ó. Você consegue ver o pecado dela? Seu pecado a afetou, mas parou por aí? O verso não diz que por uma mulher o pecado foi introduzido no mundo. O pecado não entrou no mundo quando Eva pecou, mas entrou nela. Mas quando Adão pecou, o pecado então entrou no mundo todo. Afetou os animais? As plantas começaram a dar espinhos? Temos ervas daninhas agora? Temos partos dolorosos? Sobrevivemos pelo suor de nossas frontes? Vivemos em uma terra que não produz liberalmente? Quando Adão pecou, a terra toda foi afetada. Mas esse não foi o caso quando Eva pecou. Então, ainda que os dois foram feitos à imagem de Deus, nós podemos ver a diferença na questão da responsabilidade, porque o mundo foi colocado essencialmente sob a responsabilidade de Adão. Quando ele caiu, o mundo inteiro caiu. Mas quando ela caiu sozinha. Portanto, através de um homem. Eu estou aqui me referindo da tremenda responsabilidade que recai sobre os ombros do homem de Deus. Vá a Romanos 5. Romanos 5, verso 18. O que diz ali? Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também,
por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Verso 19 agora. Porque pela desobediência de... Quem é o desobediente? Quem é? Adão. E qual é a ofensa do verso 18? O pecado de Adão. E do que a Bíblia chama Cristo, afinal? O segundo Adão, não a segunda Eva. Cristo é o segundo ou último Adão. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45 e 47. Cristo é o segundo ou último Adão, e não o segundo ou a última Eva. Porque Cristo não veio redimir a queda de Eva, mas a queda de Adão. Ora, Eva não precisa de um redentor? É claro. Mas o pecado de Eva foi apenas um problema para ela. Porém, o pecado de Adão foi um problema para a criação. Quando Cristo voltar, leia 2 Pedro, capítulo 3, e deixe que a Bíblia explique melhor que eu. Capítulo 3, verso 10, para que você entenda o que eu estou querendo dizer. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. Pense enquanto você escuta. Quando se estuda a Bíblia sinceramente, Deus fala a você. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão à noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Agora, por que Deus tem que fazer isso? Me dê uma resposta. Pecado. Portanto, o pecado não afetou apenas a terra, mas afetou aquela parte, aquela região do céu associada com a terra. Então, a Bíblia diz que, quando Jesus voltar, não apenas a terra, mas os céus queimarão. Adão foi criado para carregar uma grande responsabilidade. Pesada. Já dissemos que ele foi criado para ser um líder. É por isso que ele foi criado primeiro. Foi criado para ser o líder. Mas com Eva ao seu lado e não debaixo de seus pés. Assim é o homem de Deus. Cabia a Adão administrar a criação, com a consciência de que se ele falhasse, toda a criação cairia com ele. Essa é uma grande responsabilidade. Ela deveria torná-lo sóbrio e cauteloso. Se você cair, toda a criação cai com você. Mas esse não era o caso de Eva. Como eu já disse, o papel de um líder é de sacrifício abnegado. Estamos falando hoje sobre o homem de Deus. E muitos homens de Deus possuem esposa e família. Mas vamos até Efésios capítulo 5. Efésios 5, leremos a partir do verso 22. E de novo, essa não é uma discussão sobre gêneros. Não é uma discussão entre maridos e esposas. Queremos apenas saber como é o homem de Deus. Mas é claro, o diabo tem que incitar problemas com isso. Leiam comigo. Esposas, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. O homem de Deus compreende que a sua liderança precisa estar fundamentada na liderança de Cristo. O que foi que Cristo fez pela sua igreja? Ele morreu. Por acaso Cristo abusou da igreja? Não. Cristo deu-se a si mesmo. O homem de Deus é assim. Leiam de novo. Como o Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Salvador do corpo. Agora pare por um momento. Ele é o Salvador do corpo. Adão, Cristo. A igreja é Eva ou a igreja é a mulher. O marido
é a cabeça de sua esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Cristo também é o Salvador do corpo, sendo a igreja o corpo de Cristo. Agora, como aplicamos isso a Adão, o homem de Deus? Cristo é o Salvador do corpo. Cristo não pode ser o Salvador do corpo se unindo a ele em pecado? Cristo é o Salvador do corpo ao tentar tirar o corpo do pecado. Voltemos a Adão. Gênesis 3. Leiam do verso 6 mais uma vez. Gênesis 3, verso 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento. Então tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele também comeu. Agora somemos a isso o que Deus disse a Adão em Gênesis 3, verso 17. E a Adão disse Deus: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Agora, no verso 6 do capítulo 3, a Bíblia diz: ela tirou o fruto, comeu e deu ao seu marido para comer. E ele comeu. E o verso 17 diz: por que deste ouvido à sua esposa? E uniu-se a ela em pecado e amaldiçoou o mundo inteiro. Agora, o que Deus disse a Adão que ele não deveria ter feito? O que ele deveria ter feito ao invés disso? Não, ele não estava lá. Bem, dá a impressão que é isso, mas ele não estava lá. Então Eva chega com o fruto. O que você teria feito? Nós sabemos o que ele não deveria ter feito. Ele não deveria ter se unido a ela, porque ao invés de ser o salvador do corpo, ele acabou tornando-se o seu destruidor. O dever dele como homem de Deus seria salvar o corpo. Para que Adão cumprisse o seu dever de salvador do corpo, ele deveria ter dito: Eva, eu te amo, mas eu amo Deus ainda mais. Permita-me que eu fale com Deus sobre isso. Me permita interceder por você. E então confessar. Ellen White escreveu: se Satanás tivesse se arrependido, Deus o teria restaurado. Você ouviu o que eu disse? Se Satanás, que naquela época era Lúcifer, tivesse se arrependido, e veja, você só pode se arrepender se você já pecou. Se depois do pecado de Lúcifer, ele tivesse se arrependido, Cristo teria o restaurado à sua posição. Sim. Deus não é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se Deus realmente estava disposto a perdoar Satanás e restaurá-lo, ele não faria o mesmo por Eva? Faria. Porém, Adão, ao invés de ser o salvador do corpo, que na verdade é seu dever para com sua esposa e a família, Adão se uniu a ela em pecado. Por ter colocado sua esposa acima de Deus. Vamos dar uma olhada em um homem de Deus em Josué, capítulo 24, verso 15. Josué 24, verso 15. Agora, precisamos ler microscopicamente. Deixa as palavras nos ensinarem. Josué capítulo 24, verso 15. Muito bem, o que diz?
Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Agora, leia cuidadosamente o fim do verso. Quanto a mim e minha casa, serviremos ao Senhor. Agora, eu quero que você preste atenção nas palavras de Josué enquanto falamos sobre o homem de Deus. Josué diz, quanto a mim e minha casa. E afinal, o que significa minha casa? Minha família. Uma família pode ser apenas você e sua esposa. Sim, você não precisa de crianças para ter uma família. Então Josué disse, quanto a mim e minha família. Agora, poderia Josué ter dito apenas minha casa? Quanto a minha casa, serviremos ao Senhor? Sim. Então, por que ele disse quanto a mim e minha casa? Muito bem, o que é? Oi? Muito bem, liderança, o que mais? Sim, mas a liderança também está inserida no quanto à minha casa? Porque ele diz quanto a mim? Muito bem, primeiro deve ser ele, o que mais? Cabe a ele uma escolha individual, mesmo sendo parte da família. Então, o que Josué está dizendo? Se minha casa não servir ao Senhor, ainda assim, eu servirei. Esta é uma escolha individual, mesmo num cenário familiar. Vocês têm noção de quantas pessoas não conseguem tomar essa decisão? Eles seguem a família ainda que ela esteja errada. O homem de Deus fica firme pela verdade e não se move. Ainda que sua esposa o deixe, ele permanece firme. É claro, seu coração se parte e ele fará de tudo para salvá-la, não só ela, mas seus filhos, seus pais, sua avó, mas ainda assim ele não abandona a verdade. Porque para ele, Deus vem em primeiro lugar. Portanto, quanto a mim e minha casa, serviremos ao Senhor. Mas se minha casa decidir não seguir ao Senhor, eu servirei ao Senhor. O homem de Deus coloca Deus em primeiro lugar. Ainda que quebre o seu coração, ele coloca Deus em primeiro lugar. E não a família. Sim, são palavras duras. Mas eu as direi de novo. O homem de Deus coloca Deus em primeiro lugar. Olhemos ao exemplo máximo de homem de Deus, que é Jesus. Quem é sua esposa? A igreja. A igreja pecou, transgrediu a lei de Deus. Agora, Cristo poderia alterar a lei de Deus a fim de salvar a sua esposa. Certo? Cristo poderia ter apelado ao Pai, dizendo, por que o Senhor não rebaixa os seus padrões, a fim de facilitar para minha esposa? Mas não. Ele disse, mulher, você precisa se adequar à lei de Deus. Eu proverei uma saída. Pois eu não posso rebaixar as normas de meu pai e alterar a sua lei. Você precisa se adequar a ela, mas eu farei isso por você. Salvador do corpo. O homem de Deus gasta muito tempo em oração, enquanto sua família dorme. Porque ele é o Salvador do corpo. Lembram-se de Jó? Enquanto seus filhos estavam comendo, bebendo ou fazendo sabe-se lá o quê? O que Jó estava fazendo? Sim, porque Jó sabia que ele era o cabeça da casa. Ela era sua responsabilidade. Jó não tinha certeza se seus filhos estavam pecando, mas só por precaução, Jó oferecia sacrifícios ao Senhor em favor deles. Isso é um homem de Deus. Ele se preocupa com a salvação dos membros de sua família. No entanto, é uma preocupação que não leva à destruição.
Voltemos a Efésios 5, analisemos ainda melhor o homem de Deus. Efésios 5, verso 22. Já estão lá? Vamos ler juntos. O que é que diz? Esposas, se submetam aos seus maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Continuem. Portanto, sujeitem-se a Cristo em todas as coisas, assim como a esposa se sujeita ao marido em todas as coisas. Agora leia o verso 25. Maridos, amem as suas esposas da mesma maneira com que Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Nós raramente lemos isso. E não percebemos o quão tremendamente profundo é esse verso. Vamos a João 15. Vamos para João 15, enquanto eu apago a lousa. Não esqueça, estamos analisando quem é o homem de Deus. A Bíblia ordena, marido, amem suas esposas. E como é que o homem de Deus ama sua esposa? Ou mesmo os membros da igreja, porque a sua influência é enorme. João 15, verso 12. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Mas afinal, quem é o outro? São os discípulos. Cristo está dando um longo sermão aqui antes de ir para o Getsêmani. Quando se olha para o verso 14, para o 15, para o 16, para o 17, são todos em letras vermelhas. Mas no 18, porém, ele já está no Getsêmani, ou seja, são as últimas palavras do Mestre. Esse é o meu mandamento, que vocês amem uns aos outros. Mas como? Existe o amor humano. Amem uns aos outros. E qual é a norma para o amor humano? Vocês acabaram de ler? É só ler o verso 12. Esse é o meu mandamento. Que amem uns aos outros. Ok, amor humano. Então, qual é a norma para o amor humano? É o amor divino. A norma do amor humano é o amor divino. Ouçam. Amem uns aos outros. E como? Como eu te amei. Mas como Cristo amou? Leia o verso 13. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. É assim que eu te amei. E é assim que vocês amam uns aos outros. Estejam prontos para morrer uns pelos outros. Bem, acabamos de analisar o homem de Deus e sua esposa. Ninguém tem maior amor do que este, que alguém dê a própria vida pelos seus amigos. O que diz 1 João capítulo 3, verso 16? 1 João 3, 16. Ainda é João quem está falando. Ele escreveu 5 livros, o Evangelho de João, as 3 epístolas e, é claro, o Apocalipse. Muito bem, 1 João 3,16, o que diz? Nisto conhecemos o que é o amor, que Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Pare para pensar, o que significa conhecer o amor de Deus? É assim que podemos entender, quer dizer, não totalmente, porque não podemos compreender completamente algo divino, mas como podemos compreender o amor de Deus? Ao estudarmos a sua morte. E como termina o verso? Devemos o quê? Dar as nossas vidas. Porque temos que amar uns aos outros. E como? Assim como Cristo nos amou. Alguns de vocês parecem perdidos. Muito bem. Prestem atenção. A maior expressão de amor é o voluntário sacrifício da vida a outra pessoa. Não ser morto por alguém, mas dar a sua vida por alguém. Ser morto é uma coisa, mas dar a sua vida é outra. Nisto conhecemos o que é o amor, porque Ele deu a sua vida por nós, voluntariamente.
E nós devemos fazer o mesmo pelos irmãos. Agora, volte para João 15 e leia o verso 12. Leiam, este é o meu mandamento, não sugestão. Este é o meu mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. E será que isso inclui todas as raças? Ou classes econômicas? Todos os gêneros? Sim. Tendo dito isso, voltemos para Efésios 5, verso 25. Efésios 5, 25. Marido, ame as suas esposas. E como? Assim como Cristo amou a sua igreja. E como os irmãos devem amar uns aos outros, assim como eu vos amei. E como o marido ama sua esposa, como Cristo amou a sua igreja, ou seja, dando a sua vida. Muito bem, então quer dizer que todos os maridos precisam sair daqui e se jogar em frente a um carro? Claro que não. Mas vocês percebem que o meu propósito nesse mundo é continuamente me doar em favor de uma outra pessoa. Então, o homem de Deus isso é uma vela, ok? E essa é a chama. Estão me acompanhando? Para que essa vela ilumine, o que é necessário acontecer? A vela tem o quê? Que se consumir. O homem de Deus se consome primeiro para Deus. E como você se consume para Deus? Ao consumir-se pelos outros. E por que eu estou dizendo isso? Vamos para 1 João, capítulo 4, verso 20. Quem escreve ainda é João, o especialista em amor. Eu gosto muito de João. 1 João 4, vamos ler o verso 20. Sim, você pode ler, não tem problema nenhum. E se alguém afirmar que ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que odeia seu irmão, a quem vê, como pode amar Deus a quem não vê? Então o que Deus diz aqui? Ele está conectando o nosso amor a Ele através do nosso amor pelos outros. Entenderam? Parece que não. Bem, se vocês não estão entendendo, a culpa é minha. Leia o verso 20 mais uma vez, por favor, meu irmão. Verso 20 de 1 João 4. Pare aí. Quando o homem diz que ama Deus, todo mundo ama Deus, não é mesmo? Eu amo Deus. Continue lendo. Ok. Pare aí. Baseado no que você leu, como amamos a Deus? Sim, exatamente. Termine o verso. A quem você vê? Como você pode amar alguém que você não vê? Não se pode separar o amor a Deus do amor ao homem. Eles caminham juntos. Nós expressamos o nosso amor a Deus através do nosso amor ao próximo. Veja, eu não posso dar R$10 a Deus para que ele pegue um ônibus. Eu não posso dar batata frita para Deus, mas eu posso dar a alguém com fome. Ora, Deus não disse que tudo que fizerdes a um desses pequeninos é como se estivesse fazendo a mim? Isso não é simbólico. Então o que é? Literal. Muito bem. Efésios 5, 25. Desculpem fazer vocês pularem para lá e para cá na Bíblia, mas isso é bom. Maridos, qual é o seu nome? Deus te abençoe, Liam. Maridos, amem suas esposas. Será que isso é só uma sugestão ou uma ideia? Afinal, o que é isso? Maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja, e deu-se a si mesmo por ela. Agora, quero que vocês respondam, será que um homem pode amar assim a sua mulher? Se isso fosse obedecido nas igrejas, não haveria abuso de esposas.
As mulheres mais felizes no mundo deveriam ser esposas de cristãos. Agora, eu estou dizendo que nós somos perfeitos? Não, não, claro que não. Olha, não diz pra ninguém, hein? Mas eu não sou. Maridos, ainda estamos falando sobre o homem de Deus. Isso não é uma discussão de gêneros. O homem de Deus percebe isso. Ele tem uma grande responsabilidade. Ele é responsável por supervisionar a criação. Se ele cai, a criação cai. Quando alguém se dá conta dessa responsabilidade, o que ela é compelida a fazer? E então ele faz o quê? Ele percebe que é incapaz de fazer isto sozinho. A salvação das pessoas é, de alguma maneira, atrelada a mim. E isso é bíblico. O homem de Deus vive com esse tremendo senso de responsabilidade, que a salvação da minha família depende, de alguma maneira, de mim. A felicidade de minha esposa depende de mim. A maneira como outro homem trata sua esposa depende de como ele vê eu tratar a minha. O homem de Deus. Vá a Isaías capítulo 53. Isaías 53. Veja, eu não gosto de beber nada em ambiente religioso, mas posso dar um golinho? Obrigado pela gentileza. Que Deus os abençoe e dê a vocês nota máxima nos seus exames. Livro de Isaías, capítulo 53. Leia o verso 7. Ele foi oprimido e afligido, mas contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Estamos falando sobre um homem de Deus. Existe uma condição da qual os pecadores sofrem que é pior do que câncer. A condição é a seguinte: nós nos distanciamos tanto da verdade que começamos a ver a verdade como um erro. Ou então que a gente não consegue mais reconhecer a verdade. Muito bem, na nossa sociedade, um homem forte é uma pessoa que você não quer arrumar confusão. Não mexe comigo, hein? Não se implica com alguém de quem não se dá conta, não é mesmo? Por exemplo, algum grandalhão australiano que joga rugby. Aquele jogo estranho que vocês gostam. Mas, enfim. Esse é um cara durão. Cuidado com ele. Ele consegue te nocautear com apenas o olhar dele. Já o homem de Deus é alguém que você empurra e ele vai embora. O homem de Deus é alguém que você dá um tapa e ele ora por você. Mas nós estamos tão distantes das referências bíblicas que quando vemos um homem desses, nós o chamamos de maricas. Quem é o homem mais forte que já viveu, moralmente? Foi Jesus. Me diga o que aconteceu quando eles deram um tapa em sua cara. Ele não retribuiu? O único jeito de viver assim é agarrar a Deus e não deixar ele ir embora. Esse é o homem de Deus. Ele é oprimido, como Cristo foi oprimido. Seja de fora da família ou dentro dela. No trabalho ou no ônibus. Um homem de Deus reflete a Cristo e como ele lida com o sofrimento. O homem de Deus é um cavalheiro. Ele é gentil. O cristianismo torna um homem um cavalheiro.
um homem de Deus. O que exploramos sobre o homem de Deus nesta noite? Me digam o que vocês lembram que foi dito. Levantem as mãos. Liam, você quer começar? O homem de Deus segue o exemplo de Cristo. Para resumir em uma frase, o homem de Deus segue o exemplo de Cristo. Exato, porque Cristo era um homem de Deus em sua condição humana. Afinal, é fácil ser de Deus quando se é Deus, não é? É fácil ser de Deus se você é Deus, só que ele pegou a condição humana e foi de Deus. E agora ele disse, você pode fazer através de mim. Ok, mais alguém? O que vocês entenderam essa noite? Repita, por favor. Ele não reagia, ele não retaliava. Muito bem. Alguma outra coisa das minhas observações iniciais? O homem de Deus permanece firme pela verdade. Não importa quantas perdas ele pode sofrer por causa disso. Mesmo que seja contra o mundo inteiro. O que mais vocês me ouviram dizer? O homem de Deus tem uma responsabilidade tremenda que o leva a fazer o quê? Depender de Deus. Então, quando a família está dormindo, o que ele faz? Ele está orando. E é isso que deveríamos fazer. O homem de Deus não deveria estar dormindo enquanto a sua esposa ora, não que ela não possa fazer isso, mas o homem de Deus envolve o seu lar com suas orações. Jó fez isso por sua família. O que mais eu disse sobre o homem de Deus? É o quê? Ele se sacrifica. Esse é o Espírito de Cristo por falar nisso. O amor que renuncia a si mesmo. Essa é a lei do céu e da terra, de acordo com o desejado de todas as nações. A lei do amor que renuncia a si mesmo. É a lei do céu e da terra. Essa foi a lei do Calvário. É esse o amor do homem de Deus. Ele se sacrifica em favor dos outros. O que mais vocês me viram falar sobre o homem de Deus? O homem de Deus é gentil, ele não retalia, sua força está em seu temor a Deus e não em sua força física ou seus músculos. Sua força é o seu temor a Deus. Assim como Cristo, quando estava na cruz, foi abusado e fez com que o centurião dissesse, esse homem é certamente o Filho de Deus. Sim, Cristo suportou a opressão. O que mais eu disse sobre o homem de Deus? Obrigado, irmã. Não, sim, eu escutei você. Eu quero agradecer a nossa querida irmã. Sim, o homem de Deus coloca Deus em primeiro lugar. Em primeiro. E não há exceção para essa regra. Pois colocar Deus em segundo lugar não é algo aceitável para o homem de Deus. Ele coloca Deus em primeiro, e isso é a melhor coisa que ele pode fazer por sua família. Mais alguém? O homem de Deus entende que a sua posição de liderança é uma posição de serviço, e não de tirania. Assim como Cristo. Mais alguém? Muito bem, na mosca. Perfeito. O homem de Deus, ele sofre injustiça, mas ele não pratica injustiça. Ele intercede pelos pecadores, e é isso que Adão deveria ter feito como salvador do corpo. Meus irmãos que são maridos, pais, eu vos faço uma pergunta como se eu estivesse perguntando a mim mesmo. Não responda. Vocês são salvadores do corpo? Ou será que as cicatrizes no corpo são resultados de nossa má conduta?
Cicatrizes que não são físicas. O que mais foi dito essa noite? Ou melhor, que a Bíblia disse? A norma do amor humano. Bem, a norma de qualquer coisa deve ser divina. Na verdade, é um conceito impressionante que Deus lhe tem tão alta conta a ponto de estabelecer normas divinas para você. Se Deus não se importasse com você, ele lhe daria normas humanas mesmo. Mas ele nos tem tão alta conta que estabelece referências divinas para nós. Seria como uma escola ter um jovem em tão alta conta a ponto de lhe dar trabalhos de universidade. Mais uma? Ah, sim, claro. Um homem de Deus deve ser um bom exemplo. Qual é a origem da força do homem de Deus? Sim, Cristo, com certeza. O Espírito Santo, com certeza. Algo mais? Oração e... a palavra de Deus. De que maneira ele pode saber o que é certo e errado, se não por isto? Para o homem de Deus, isto é fonte de força. E os seus joelhos. Enquanto a família está num piquenique, enquanto as crianças estão para lá e para cá, brincando, e a esposa está conversando, o homem de Deus, de joelhos ou não, mas aqui, está protegendo a sua família. E ele nunca abandona o posto. Porque o inimigo não precisa que você deixe o posto por um mês, mas apenas um breve período, para que ele possa vir, atacar e fugir. E então tudo explode. Meus amigos, meus irmãos, minhas amigas, casados ou solteiros, Deus espera o mesmo de cada um de nós. Vamos tentar ser homens de Deus? Estejamos cientes do que Deus espera de nós? Estejamos cientes do que nossa família espera de nós? Estejamos cientes do que a sociedade espera de nós? Independente da idade. E se nós tivermos pequeninos, que a palavra de Deus seja sua fonte de poder. Que as nossas famílias possam encontrar em nós um refúgio. Um refúgio para todas as lutas e conflitos. Perguntas? Ou comentários? Contribuições? Sim. Ah, essa é outra história. Essa é outra história. Você está certo. Sim, ele está certo. O homem de Deus deve escolher uma mulher de Deus para ele. Mas, a fim de reconhecer uma mulher de Deus, para identificá-la atrás da máscara, e as belas unhas, e os seus saltos altos, exigem que o homem de Deus esteja na Bíblia para que ele possa reconhecer uma mulher de Deus. Gostei dessa. Ele é meu amigo? Mais alguma coisa antes de terminarmos? Cavalheiros, que Deus os abençoe. E eu digo isso de coração, que Deus os abençoe. Sabe, os jovens, eu costumava ser jovem há muito tempo atrás. Mas por causa da televisão e do esporte, e filmes e revistas, nós temos o conceito corrompido do que um homem de bem é. E eu oro que vocês encontrem o seu modelo em Jesus Cristo. Estudem sua vida. Aquele que estuda a vida de Cristo e procura a habitação do Espírito Santo de Deus, e procura imitar aquela vida,
só pode ser uma bênção a todos. E certamente entrará no reino de Deus quando ele vier. Quantos de vocês, irmãos, gostariam de entrar no reino de Deus? Mais uma pergunta. Quantos de nós aqui tentaremos ser homens de Deus? Fiquem de pé comigo, por gentileza. E mulheres, obrigado por terem vindo. Nós vamos orar. Enquanto estão de pé, por favor, vá em Lucas capítulo 1 enquanto ficamos de pé. Fiquem de pé. Ficar de pé é benéfico para a saúde. Dizem que ficar sentado o tempo todo é quase tão ruim quanto fumar. Lucas capítulo 1, verso 13. Vamos orar. Querido Senhor, enquanto olhamos essa breve passagem de sua palavra, continue conosco, por favor. Em nome de Jesus, amém. Leia o verso 13, por favor. E sua mulher, Isabel? E o seu nome será? Muito bem, agora. Muito bem, um anjo aparece a Zacarias, diz-lhe que suas orações foram ouvidas e que sua esposa teria um filho. Ok. Vamos ao verso 57, de Lucas 1. Eu estou pensando ali no meu irmão que gostaria de ser batizado. Agora, prestem bastante atenção, porque isso pode servir para qualquer um que queira tornar seu desejo público. Ok, verso 57. A hora chegou de dar à luz, e ela teve um filho. E ela e seus amigos vieram para... O Senhor tinha... E eles... Muito bem, o bebê tinha nascido, estavam todos felizes celebrando. Era um momento muito feliz. Agora leia o verso 59. Oitavo dia, circuncidaram a criança. E o chamaram Zacarias, seu nome. Bem, eles queriam chamá-lo de Zacarias, mas o que o anjo disse ao pai no verso 13? Chame-o de João? Leia mais uma vez o verso 58 e 59. E os vizinhos dela tiveram misericórdia dela e vieram para celebrar. As pessoas mais influentes em nossa vida são os nossos familiares e amigos. Nos importamos com o que os nossos parentes e amigos pensam, e diz que os seus vizinhos e parentes vieram celebrar com ela. Agora leia o verso 59. Muito bem, eles vieram 8 dias depois para a circuncisão da criança. Os familiares e os amigos, aqueles com grande influência sobre nós. E qual nome eles sugeriram para a criança? Zacarias, ponha o seu nome na criança. Agora leia o verso 60. E seu marido disse o quê? Que não? Agora, para quem ela está dizendo não? Para seus amigos. Agora, esta é uma mulher contrariando os seus amigos e parentes. Ela permanece firme pelo quê? Deus, porque ele disse que o nome deveria ser João, enquanto todos os outros disseram Zacarias, mas ela disse não. É difícil dizer não para a família. É difícil dizer não para os seus amigos. Mas quando Deus fala, precisamos correr o risco de ser repudiados pela nossa família e amigos. Ela disse não, o nome será João. Verso 61. O que disseram a ela? Não há ninguém em nossa família com esse nome. Em outras palavras, você está indo contra quem? A tradição. Não chamamos nossos filhos de João. Em todas as minhas viagens, é triste dizer, mas encontro cristãos mais comprometidos com a tradição do que com a verdade. É a minha tradição, mesmo não estando na Bíblia. Eles estão mais comprometidos com a cultura do que com Cristo. É a minha cultura. Então eles usaram esse argumento contra Isabel. Não há ninguém em nossa linhagem com esse nome. O que você está fazendo? Quem é você para ir contra a tradição?
Meu irmão, você está numa posição difícil. Deus o convenceu a se batizar. Sua família diz não. Você deve tomar uma decisão. É fácil? Não. Sabe qual decisão tomar? Sim. Eu estava pregando em Uganda há alguns anos atrás, quando uma garota de 16 anos veio a mim, e ela era muçulmana. Ela disse, pastor, eu aprendi coisas que nunca tinha ouvido antes. Obrigado. Eu tomei a decisão de me batizar, de ser uma adventista. Ela disse, eu não me importo com o que a minha família pensa, eu vou me batizar. Eu não sabia o que dizer, era só uma garota, 16 anos. Sabe, uma coisa é contrariar uma família cristã, outra é contrariar uma família muçulmana. Algum tempo depois, eu voltei a pregar neste mesmo lugar, em Uganda, e essa garota veio a mim querendo se batizar. A família dela disse que, se ela se batizasse, ela seria riscada do testamento, eles não pagariam mais a mensalidade dela, você será cortada. Algumas pessoas veem educação como sua salvação. Esse é o meu trabalho, meu salário, com ele eu posso comprar casa, carro, ter uma mulher e crianças. É assim que as pessoas pensam. Ela disse ao seu pai e sua mãe, podem me rejeitar. Podem me rejeitar. Mas eu tenho que me batizar. Ela se batizou, ela foi rejeitada. E então eles a observaram. E um ano mais tarde, eles a chamaram, quando eles viram que ela não ia retroceder e que ela suportou a rejeição e o desprezo, eles devolveram tudo a ela novamente. Perceberam que nada do que fariam mudaria sua mente. E ela está fiel na igreja até hoje. Deus pode estar chamando você para salvar sua família. Sim, não é fácil, mas peça forças a Deus para fazer o que é certo. Ele pode estar chamando você para salvar a sua família. Agora, o último verso antes de vocês irem. João 7, verso 5. Por favor, leiam. João 7, 5. Pode ser que vocês fiquem surpresos com isto na vida de Cristo. A Bíblia diz. Espere um momento. Houve um momento em que a família de Jesus não acreditou nele. Agora vamos para Lucas, capítulo 2. Lucas 2, quando encontraram Jesus no templo. Vocês são todos jovens, vocês conseguem ficar de pé. Lucas 2, verso 48. Eles o encontraram no templo, agora escute a mãe dele. Verso 48. Ouça a mãe agora. Pare, o que ela disse? O que você está fazendo conosco? A sua família vai lhe dizer, o que você está fazendo conosco? Você está nos embaraçando? Somos budistas. As famílias são bem-sucedidas com esse argumento. O que você está fazendo conosco? Você está nos envergonhando diante de todos. Seu pai e eu estávamos procurando. Verso 49. Você não quer que eu sirva meu pai antes de mais nada? Agora o verso 50. Mas eles não entenderam. Não entenderam. Ouçam. A mãe de Jesus, escolhida a dedo por Deus, não entendeu o próprio Jesus. Seus irmãos também não acreditavam nele. Jesus sabia o que é ser a única pessoa da família a servir Deus em plenitude. E você está nessa posição. O próprio Jesus entende isso. Então, quando você falar com Deus, diga, Pai, minha família não me entende. E ele dirá, meu filho, eu sei, porque Jesus teve a mesma experiência.
Eu vou orar por você, mas decida-se pelo que é certo. Oremos. Pai Celeste, obrigado por essa noite. Te agradecemos pelo poder e pela beleza de sua palavra. Querido Deus, abençoe estes meus irmãos. Em seus corações há o desejo de fazer o que é certo diante de Ti. Muitos aqui são maridos e pais. Por favor, Senhor, nos ajude a sermos homens de Deus, e o grande homem de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a imitar a sua vida e estar cientes da tremenda responsabilidade que é a liderança abnegada. E que as nossas vidas de homens de Deus brilhem de santa alegria, para iluminar nossas esposas, nossos filhos e a nossa comunidade. Que nossas vidas acelerem a vinda de Jesus. Abençoe o meu irmão, que deseja ser batizado, mas está preocupado com o que sua família diz. Abençoe o meu irmão, cujo pai não está bem, que o Senhor possa curá-lo. E atente para qualquer pedido que não foi mencionado aqui. Que seus anjos possam nos escoltar de volta para casa. Olhe por nós enquanto dormimos e nos traga aqui novamente amanhã. Eu lhe faço essa oração, em nome de Jesus. Amém. E amém.